escoliose ou não é falar sobre o tratamento da escoliose, né? Acho que essa é uma coluna que está aqui para informar a população geral. Acho que o mais importante sobre a escoliose é a conscientização da doença. Sim. Hoje a gente vive num país que mal sabe o que é escoliose, né? Se a gente fizer uma pesquisa aqui na vizinhança, a gente vai perceber que 80% das pessoas ou nunca ouviu falar ou não tem a mínima noção do que seja. Então, acho que esse é o tema mais importante. Escoliose, assim, o mais importante é a gente entender que o diagnóstico feito na hora correta evita complicação e evita progressão dessas curvas, às vezes evitando até a necessidade de tratamento cirúrgico ou o gasto excessivo dos sistemas de saúde, sejam públicos ou privados, com cirurgias de alta complexidade que, se tivessem sido resolvidas lá atrás, teriam sido muito mais facilmente tratadas. Então, o que eu diria, né, de conscientização? Entenda que essa é uma doença relativamente frequente, que essa é uma doença que ela é mais frequente na adolescência e ela pode ser facilmente identificado olhando o seu filho ou o seu aluno, né, a simetria do ombro, a simetria da cintura, um desnivelamento da parte dorsal das costas, né, da escápula, ou, né, projeção de um lado da cintura mais do que o outro. Então, se a gente criar o hábito de frequentemente olhar esse indivíduo, né, esse adolescente, a gente vai iniciar o diagnóstico em fases muito precoces e quando esse diagnóstico é feito na hora certa, a evolução tende a ser muito boa. Então, olhar. Lógico que existem campanhas de conscientização em escolas. Em 2022, através do projeto, a gente conseguiu orientar o protocolo de um projeto de lei que hoje tramita em Brasília, né, um deputado federal, um grupo de deputados federais protocolou um projeto de lei que tenta implementar a conscientização e a identificação precoce nas escolas através de campanhas com professor de educação física, com manobras simples de identificação, de visualização do tronco dessas crianças em fases críticas ali do estirão de crescimento. Isso ainda está tramitando, mas de certa forma é uma tentativa, né, nossa como grupo e de devolutiva para a sociedade de criar, vamos dizer assim, o hábito e a conscientização que durante o estirão de crescimento, que é a fase da puberdade, que as meninas começam o aparecimento do brotinho mamário, aparecimento de pilificação, né? Esse é o momento de crescimento muito grande da coluna e é nessa fase que a escoliose realmente aparece e progride. Eu achei que a pessoa nascesse com a escoliose. E não, né? Idiopática, não. Existem escolioses que são escolioses do nascimento. Mas existem as outras que não, que aparecem. Graças a Deus, a mais prevalente não é a do nascimento e teoricamente não é a mais grave. Uhum. Graças a Deus. Deus é bom. Exatamente. Então, ó, só para né, esse cenário ficar um pouco mais completo na entrevista, vamos dividir as escolioses em alguns grupos. Então, as escolioses do nascimento, elas são as escolioses causadas por um defeito da vértebra. Né? Imagina um corpo vertebral que é uma caixinha, e essa caixinha ela tem, ou ela nasceu colada de um lado, ou ela nasceu como uma cunha. Né? Essas são as escolioses que a gente chama de escolioses congênitas. Essas são as de nascimento. De nascimento. Existem um grupo grande de escolioses, que são as escolioses chamadas de neuromusculares, que são por um desequilíbrio do controle neurológico sobre a função do tronco ou do controle muscular. E aí entra uma série de doenças que causam isso. Por exemplo, paralisia cerebral, que é a mais comum. Por exemplo, ataxias medulares. Por exemplo, doenças miopáticas, né, doenças do tecido muscular. Elas dão esse segundo grupo, que são as escolioses neuromusculares. Tem uma série de síndromes. Por exemplo, síndrome do tecido conjuntivo, chamada síndrome de Marfan ou síndrome de Ehlers-Danlos. São nomes difíceis, mas querem dizer que a formação do colágeno nesses indivíduos é diferente. Elas podem ser classificadas como escolioses sindrômicas, porque elas estão associadas a essas síndromes.